E aí, gente, bem-vindos ao novo episódio no nosso podcast Conexões e Desconexões. Se você acabou de chegar aqui, bem-vindo. A gente quer se apresentar rapidinho, né? Para quem não conhece a gente ainda. Primeiro de tudo, se inscreve aí no canal para vocês acompanharem o podcast, dá um like aí também, pode enviar para os amigos, ajudar a gente. O objetivo aqui do podcast é a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, enfim, percepções do mundo de viagens, baseado, claro, nas experiências que a gente teve também. Quem não me conhece, eu sou a Moná, a gente está aqui em Bali nesse momento, a Mariana e o André, atrás das câmeras também. Para vocês que ainda não me conhecem, na verdade, eu sempre amei viajar, eu já tirei um sabático também de 1 ano e meio, já morei em vários lugares, praticamente todos os continentes. E atualmente eu sou freelancer, trabalho com marketing e estou aqui na Indonésia, moro em Bali, porque como eu trabalho remoto, eu tenho essa opção, eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. E foi aqui que eu conheci a Mariana e o André, e aí pode falar um pouco da gente. Eu e o André, a gente tem uma agência de viagens, né? Gosto de falar que é um ateliê de viagens, porque a gente faz apenas viagens personalizadas para os nossos clientes, a gente planeja aí o dia a dia deles em todo canto do mundo, a gente já planejou mais de 200 viagens pelos 5 continentes, então, além das vezes que a gente viajou, a gente ainda tem essa experiência profissional para compartilhar um pouco com vocês sobre esse mundo de viagens e experiências sobre o mundo afora, e hoje a gente resolveu falar de um assunto que todo mundo gosta, que é comida. Quem não gosta de comer em viagem, né? Então a gente vai trazer um pouco nossas percepções de comidas pelo mundo. Obviamente é uma coisa muito pessoal, comida, né? Cada pessoa vai ter sua opinião sobre o assunto. Então a gente vai dar a nossa, porque o podcast é nosso. O podcast é nosso e a gente vai falar o que a gente quiser aqui. Então vamos começar, porque a comida, ela é muito... Você conhece muito de uma cultura através da comida, né? Por exemplo, os japoneses, o jeito que eles preparam, né? Os sushis, toda a comida deles tem muito a ver com essa perfeição que eles buscam em tudo, né? Esse cuidado em tudo. Os ingredientes, né? Que se usam em cada país. Então, eu acho que é muito legal você conhecer uma cultura através da maneira como eles preparam o alimento, da maneira como eles se sentam para comer. Isso é muito interessante. E você gosta de provar comidas? Na verdade, a gente vai fazer esse episódio, mas a gente é duas que passam mal com tudo. Então vai ter mais história triste do que história boa nesse episódio. A gente tem bastante eventos, inclusive a gente estava aqui lembrando de todos eles, né? A gente vai tentar poupar alguns detalhes que vocês não merecem, né? Mas, enfim, realmente. Eu acho que a comida, na verdade, ela tá sempre muito vinculada, né, à viagem. Tanto que quando você chega, né, de alguma viagem, normalmente as pessoas sempre perguntam, né? E a comida lá, como que era? Porque é muito marcante, né? Você ir para um lugar diferente e experimentar o que eles têm de comida lá. Porque realmente, né, cada lugar tem uma comida específica, né? E uma coisa que é muito interessante aqui na Ásia, por exemplo, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, ou se você vai em lugares para comer esse tipo de comida, vou comer comida italiana, vou comer comida francesa, vou comer comida... Você olha o cardápio e você entende o que é, né? Aqui na Ásia tem muito... Às vezes você vai no restaurante, você pega o cardápio e você fala, meu Deus, o que vai vir? Porque o nome então, que eles têm, tipo, não tem referência nenhuma. Você não conhece, você não sabe o que é, né? Por isso que tem muitos lugares que tem fotos, né? Mas nem todos, assim. Os que gostam mesmo de turista e são espertos, eles colocam foto, porque daí evita pergunta, porque o turista vai ficar perguntando, mas o que é isso, que é aquilo? Enfim, mas daí... acho que isso E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que quando você viaja para a Ásia, porque pelo menos na África eu não senti isso quando eu fui. Eu senti isso aqui na Ásia, de você pegar um cardápio e falar, não consigo escolher, porque eu não sei, eu não faço ideia do que é essa comida. Então, isso é bem interessante. É um tiro no escuro que você dá. E também sobre a... O que eu ia falar? Eita, que me deu um branco. Pode continuar, que eu lembrar, eu vou falar. Não, eu acho que o que a gente também estava comentando antes, e que é importante só fazer uma ressalva aqui, que acho que todos nós aqui concordamos, é que mesmo, por exemplo, você fala assim, mas eu cheguei lá na Itália, a comida era muito diferente do que eu estava esperando, ou no Japão. Por quê? Porque a comida que a gente, por exemplo, no país onde a gente mora, né, digamos, no Brasil, né, a nossa referência de comida italiana, ela é de um jeito.
a forma como os brasileiros fazem comida japonesa é de outro, a forma que os brasileiros fazem comida árabe já é outra. Aí quando você vai para cada país, especificamente Itália, algum país árabe, Oriente Médio, enfim, no Japão, aí você fica meio chocado, você fala, não, mas não é igual. Não, na verdade, né, tem que sempre lembrar que o lugar que a gente está, as pessoas locais, elas vão preparar e elas vão fazer a versão delas do que elas entendem do que é uma comida italiana, do que elas entendem que é uma comida japonesa. Então, por isso que, por exemplo, a gente até vai comentar tudo, né? Mas a gente concorda, por exemplo, o Japão, a comida ela é bem diferente do que a gente está acostumado, os brasileiros estão acostumados a comer de comida japonesa no Brasil. Mas é por quê? Porque são brasileiros que estão adaptando a comida para o paladar dos brasileiros, né? E os brasileiros, óbvio que gostam de coisas específicas, né? Por Mas exemplo, ela faz parte. A gente tava falando, se você gosta de doce, eu sou super formiga. Não vá para outro país buscando comer doce, porque eles não sabem fazer o doce do brasileiro raiz 100%, leite condensado. Pensa, a gente fazer sobremesa sem leite condensado. Para mim, isso é um vitupério, mas eles fazem. E para eles é o normal, né? E eu lembrei o que eu queria falar aquela hora, que no Brasil, acho que pra gente não ter muita imigração, a gente não tem muito... Você não conhece muitas comidas, né, de outras culturas. Aí você vai ficar no básico, você vai ficar na japonesa, na italiana, na árabe. E eu acho que é muito legal você se abrir, mesmo que você não vá para o país de destino, por exemplo, a comida indiana. Talvez você não vá para a Índia, mas eles têm tanta imigração dessas pessoas na Europa, por exemplo, que se você vai na Europa, você vai achar muita comida vietnamita, turca, indiana, nepalesa, enfim. E eu acho que é muito legal. Vocês, nas viagens, quando eu planejo a viagem dos clientes, sempre coloco na indicação de restaurante. Depois eu vou explicar como que eu faço isso. Mas eu sempre busco colocar essa diversidade. Eu não sei se no fim eles vão nessas sugestões de restaurantes, mas eu acho que é legal também. É uma maneira de você se abrir para um novo mundo que no Brasil a gente não tem muito. Se você não mora em São Paulo, você não tem muito acesso a uma diversidade gastronômica, né? Não sei como que era em São Bernardo, mas em São José, por exemplo, onde eu morava, que era uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, não tem restaurante culinário diferente. Tem os básicos, né? Óbvio que italiano não tem tudo quanto é lugar, você vai achar pizza, massa, tudo quanto é lugar no Brasil. Mas óbvio que São Paulo concentra bastante, eu acho que né? São Paulo... uma diversidade grande. Agora, se você vai para outros lugares do Brasil, talvez não tenha tanta opção, né? De mais tipos de culinárias, né? Enfim, até, por exemplo, a gente estava falando da esfirra que a gente costuma comer no Brasil, ela é uma esfirra brasileira, na verdade. Se você procurar não acha isso, né, fora do Brasil e nos países árabes. Existe talvez alguma coisa parecida, mas não é... Até aqui a gente tem um restaurante turco que a gente gosta bastante. Eles têm uma coisa que parece, né, a esfirra nossa, mas não é o mesmo conceito. Não tem o mesmo nome. Não tem o mesmo nome. Então, se você vai num restaurante fora do Brasil, num restaurante árabe procurando esfirras, você não vai achar, você vai falar, meu Deus, cadê? Mentiram pra mim a vida inteira, porque não tem nem um hot roll, por exemplo, né, da comida japonesa. Não tem, é coisa do Brasil. Sim, o Brasil, a comida japonesa no Brasil tem muito cream cheese, que no Japão não tem. Eles não sabem o que é cream cheese no Japão. Muito raro achar. Eles usam muito a maionese, né, no sushi deles. Então, aqui no Brasil, tipo, ninguém usa maionese, né? Fica um negócio meio estranho. Mas é porque, né, enfim, gente, vou agora fazer uma ressalva de marketing, tá? Isso é muito correto, né? E tem que fazer isso mesmo, porque se você está num determinado país e você vai vender uma comida, você tem que adaptar ao perfil do seu cliente, né? Ao paladar que ele está acostumado. Então, óbvio que existem, né, várias formas de você saber isso, e até assim, uma curiosidade, que nem o McDonald's. O McDonald's, em vários lugares do mundo, ele sempre vai ter o menu dele adaptado, né? Então, não é óbvio que você vai achar o Big Mac, né, em todos os lugares, mas alguns deles são adaptados também. Por exemplo, na Índia, o McDonald's praticamente tem coisas veganas. Só frango, Só frango, não tem comida de vaca, porque carne não é de vaca, porque eles consideram sagrado lá, então não tem. Então, assim, no conceito, né, pensando como negócio, como marketing, eles estão certos, né? Então, assim, mesmo quando você acha que, mas não é igual, mas é porque, lembra sempre, né, tem o público específico que precisa agradar, e aí precisa
precisa conhecer o paladar dos brasileiros, o que eles gostam, ou, enfim, qualquer população no mundo, e por isso que tudo é adaptado, tudo é diferente. O McDonald's da Indonésia, como que é? O que ele tem? São 3 lanches, né? Big Mac, McChicken. Tem pouquíssimas opções de hambúrguer e tem muita opção de frango frito. Com arroz, que é o que ele... Aí você vai no McDonald's, estão lá um monte de indonésia, asiático, na Ásia no geral, né? Porque eles comem muito arroz. E aí você vai no McDonald's, eles querem ir no McDonald's porque é uma coisa ocidental, é legal, moderno. É chique no McDonald's pra eles, porém eles vão comer a comida deles, que é frango e arroz. Então... E que pra gente, a gente pensa em McDonald's, né? A gente... Nunca, né? Mas assim, é o conceito que eles têm de comida. E o McDonald's tá certo de fazer isso, porque eles entendem de marketing e, né, tem que fazer o que o público quer e o que eles estão acostumados, o paladar deles, né? E você é a favor de arriscar, tipo assim, você chega num lugar novo, você vai experimentar logo a comida local ou você prefere ficar no básico, no que você conhece? Eu acho que depende. Se eu mais ou menos já sei o que eles têm de comida, já tô mais familiarizada, enfim... Ok, né? Mas assim, gente, só pra fazer aqui também uma introdução, né? Que eu tenho problema de estômago, assim, tipo, por muito tempo já. E eu tenho várias ressalvas, assim. Eu passo mal muito fácil com comida. Então, comida muito gordurosa, enfim... Tudo que faz mal pro estômago, aquelas coisas que todo mundo sabe, se eu como, eu passo muito mal. Então, eu também evito me aventurar, assim. Tipo, não sou muito arriscada. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, que você chegou num lugar e tá com medo de comer, pede um macarrão, pede uma pasta, que é garantia que, tipo, é a comida que, em teoria, mais fácil de fazer. É, mais padrão, né? Mais padrão e que você tem menos chances de você passar mal. Então, eu confesso que eu também não sou muito mente aberta. Eu passo mal fácil também, mas não é o meu motivo nem eu passar mal. É de eu tenho medo de não gostar. Eu tenho muito medo, assim, um medo que eu tenho muito na vida é de pedir uma comida e não gostar. Então, eu acabo ficando ali na minha zona de conforto. O André, ele é ousado, ousadia e alegria pra pedir comida. Então, ele sempre pede coisa diferente e no fim, acaba que eu gosto mais dele do que do meu. Toda vez ele tem que dar metade da comida pra ele. Então, eu acabo experimentando coisas diferentes, mas mais porque ele pediu do que eu tomei a iniciativa de experimentar. Mas eu acho que é interessante mesmo experimentar e ver como é, né, aquela cultura diferente. E também é importante você, como é que fala a palavra? Você saber como que é a cultura deles de fazer a comida. Por exemplo, aqui é muito apimentado, né? Sim. Então, ou você já tem que saber disso e sendo, eu não gosto de pimenta, então sempre peça sem pimenta. Não vai também assim, eu preciso experimentar do jeito que eles comem, mas você não aguenta comer pimenta. Então, assim, você pode pedir para eles darem uma adaptada ou tirar alguma coisa que você não gosta. Eu acho válido. Com certeza. Mas assim, gente, pode considerar que quando você chega num país, você sempre vai dar uma bola fora. Você sempre vai pedir alguma coisa que você depois não gosta. Você vai aprendendo, que nem aqui. Demora uns dias para você até entender que você tem que falar para eles que você não quer comida apimentada. Porque se você não falar, o normal deles já é apimentado. Na verdade, mesmo que você... Hoje a minha tolerância à pimenta é muito maior de quando eu cheguei. Porque mesmo que você peça sem pimenta, para eles, um pouquinho de pimenta eles colocam. Eles não sabem fazer comida sem pimenta. Então, um pouquinho eles colocam. Aí você vai acostumando. Mas se você pede sem, assim, se você não tem tolerância àquilo, você não consegue comer. E, enfim, então tem essa questão, né? Mas qual foi a comida mais diferente, então, que você já comeu? Então, eu experimentei já grilo e sapo no Camboja. Que, assim, vou confessar que o sapo eu achei bem gostoso, porque parecia pele de frango. E eu amo pele de frango. E o grilo não tinha gosto de nada. Mas o que todo mundo fala que nesses lugares, assim, eles fazem mais pra turista, né? Que eles mesmo, no dia a dia, eles podem ter comido em algum lugar no passado, mas hoje em dia não come mais. Eu acho que isso foi o mais estranho. E comida ruim, que eu não gostei, de fato, foi a comida chinesa. Porque quando a gente foi pro Vietnã, a gente foi bem na fronteira com a China. Então, eles eram bem chineses. Eu detestei a comida, assim, o cheiro, tudo era muito difícil. Não tinha como achar outra comida, era só a comida deles. Então, foram dias tristes. E Hong Kong. E se você foi para baixo do Vietnã, não, gente. A comida vietnamita é maravilhosa, você encontra muito boa mesmo. Diversidade, mas lá em cima, perto da China, foi triste. E Hong Kong também era triste, porque era bem chinês. Então, assim, de comida ruim, acho que foi isso.
Eu concordo que o Vietnã tem uma comida muito boa mesmo. Da Ásia, pra mim, acho que é uma das melhores. É uma delícia. É uma delícia. Raiz mesmo, sem influência chinesa. A comida da Tailândia é boa também, mas a comida da Tailândia ela já é um pouco misturada, assim, tem pimenta também, enfim. Mais de comidas diferentes que a gente tá falando, eu acho que pra mim, eu já comi várias coisas diferentes, gente, mas assim, eu não consigo lembrar de todas, né? Mas assim, o que eu lembro foi... Eu já comi no Brasil jacaré, lá em Bonito, né, no Mato Grosso tem. Eu lembrei que eu comi crocodilo também na Austrália. Era tinha gosto de frango. Toda carne que não é carne vermelha parece frango. Era do jacaré, parecia de frango. Aí eu já comi também carne de canguru, que é muito comum na Austrália, tá? A gente não tá fazendo nada errado. Ilegal. Tá? É ilegal. Eles comem, realmente. Você vai no mercado e tem carne de canguru. Não chamem a Luísa Mel. Eu achei ela muito pesada de canguru, assim, é uma carne muito com fibrosa. E também comi no Japão uma vez, era tipo um prato ensopado com macarrão e tinha carne de cavalo, que também para eles é normal, não é nenhum absurdo. Eu achei a carne de cavalo também pesada, mas não tanto quanto a do canguru. Eu achei a do canguru mais pesada. Vamos pedir agora pro André dar o depoimento dele, porque ele é o rei da comida estranha. André, o que você já comeu nessa vida de meu Deus, pelo mundo? Eu fiz aqui uma listinha de coisas que é para eu não esquecer as comidas que eu já comi por aí. No Vietnã, eu comi carne de cabra e tava gostoso. Não, né? Não deve ser tão. Não sei. Eu nunca comi. Na Noruega, eu comi uma que é polêmica, mas eu só experimentei, a carne de baleia. Eita! A nossa amiga que tava junto quase matou ele, porque ela ama orca mais que tudo. Ela ficou, tipo, o resto do dia revoltada. Mas é porque a baleia já tava morta. Ela já tava morta, a carne tava ali, então não tinha por que não experimentar. Mas eu lembro que a gente não gostou da baleia, lembra? A gente achou alguma coisa. Você gostou? Quando a gente foi pro Alasca, nos Estados Unidos, eu comi carne de bisão. O bisão é o... Explica qual que é mesmo? É tipo um boi diferente, né, deles, assim. É uma mistura de boi com... Não búfalo, um boi com... É tipo da família ali, do boi. Eu comi ele em hambúrguer, tipo hambúrguer. E era uma delícia. Na Namíbia, eu comi carne de oryx. O que é esse aí? É aquele que tem um chifre, não. 2 chifres. Sei o que é. É um bicho assim, de pra deserto, cima, né? que vive no eu deserto. sei qual é. E na África, eu comi carne de kudu, que tava uma delícia. Que também é parente. A carne de kudu era bem gostosa. Olha, lá na África, realmente, não, na África do Sul, eles comem várias coisas diferentes. Uma coisa que eu descobri na África, e aqui eles fazem também, não sei, gente, pode ser, talvez lá pro norte, talvez o que eu vou falar agora não faça muito sentido para quem mora no norte do Brasil, mas eu sempre comia a mandioca. A mandioca, né, pra mim, a mandioca, eu nem sabia que mandioca tinha folha. Até que eu fui pra Moçambique, e eles faziam um prato lá que eu não lembro o nome, mas com a folha de mandioca e era tão gostoso, tão gostoso. E aqui eles também comem folha de mandioca, né? Lá quando a gente vai no The Pot Gimbal, aquele troço verde é folha de mandioca. Sim. E eu falo, meu Deus, o que fazem no Brasil com a folha de mandioca? Não sei, porque a gente só vê a mandioca sem folha. Aí, alguém que souber o que se faz com a folha de mandioca. Eu acho que no norte eles usam para aqueles tacacá, tucupi. Pode ser. Eu acho que eles usam, mas no sudeste... Não sei. Eles dão fim nas folhas. E eu lembrei também quando eu fiz porque quando eu fui pra África, eu fiz como se fosse um passeio, né? Chama Overland Tour, que aí você fica num caminhão adaptado, você vai acampando. Eu acampei lá em mais de 7 países. E aí faz parte do pacote, enfim, o próprio guia motorista, ele é tudo, né? Ele também é cozinheiro, cozinha pra gente. E ele cozinhava todo dia, que depois eu descobri que é muito comum na Ásia. Na Ásia, não, na África. É como se fosse um arroz com maisena. Não sei se vocês chegaram a comer. Sei. Tem um nome, Fume, eu acho. Mas ele é muito pesado. É muito ruim. Não, eu não achava ruim. Nossa, eu só achava pesado. A sensação que dá, gente, se você pegar e tacar assim na parede, ele vai ficar lá grudado, sabe? Tipo, o negócio. Então você imagina como ele é pesado. E aí eu tava perguntando pra ele, né? Tipo, é comum, não sei. É muito comum, eles comem muito na África, porque realmente eles precisam de um alimento pesado, né? Que como muitos lugares, né, todo mundo sabe, né, por causa da pobreza, da dificuldade, enfim. Então eles comem dessa forma para ser um negócio bem de substância mesmo, para não dar fome, né, depois. Não, igual aqui, né, o tanto que eles comem arroz aqui, eu fico chocada, gente, e é arroz o dia inteiro, mas é porque é barato. E sustenta, né? Sustenta. Exatamente. Então, e como lidar, né? Daí você faz as suas experiências gastronômicas, como não ter piriri comendo coisas diferentes. Você tem o segredo, se você tiver.
gente. É a pergunta de $1 milhão. Quem nunca passou mal, né? Nunca teve diarreia, quem nunca, né, deu algum problema, né, em viagem. É comum, gente, a gente até estava conversando, quando você vai para um país muito diferente, é de se esperar que seu corpo, seu organismo vai demorar uns dias ali, o seu intestino, óbvio que também, né, para tentar se adaptar. Então também ok, assim, é esperado. Não, nada é tão perfeito assim que o seu corpo não vai sentir, né, nada. Existe uns dias ali de adaptação, né? E às vezes o corpo entra até em assim, ele satura, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comi muita tranqueira, assim, era o tempo todo comendo tranqueira, o tempo todo. Até que um dia, parece que o meu intestino chegou no limite e falou, já chega. Eu acho que não foi uma coisa específica, eu acho que foi ali a sequência da viagem. E o tipo de comida. E aconteceram coisas que eu não vou compartilhar com vocês, porque tenho dó, mas assim, que nunca aconteceu de novo. E com o meu intestino, assim, sabe? Foi bem feio, mas eu acho que foi a sequência ali de fato. Sim, mas ó, o que a gente já, por exemplo, já ouviu falar de gente que a gente conhece, que, por exemplo, se você vai para um lugar que você sabe que tem grande chance de você passar mal, tem gente que toma vitamina antes, meio que prepara o corpo, sabe, com imunidade. Faz propaganda enquanto eu seguro. Fala, isso aqui é muito comum aqui na Indonésia, é o carvão ativado, charcoal. E a galera toma muito isso. Eu sei que vende no Brasil também, chama carvão ativado. Chama? Uhum, o mesmo nome. E aí ele suga, né? Aquela coisa ruim de dentro de você. Então, isso aqui é o companheiro de quem mora na Indonésia, assim, a gente sempre toma. Sentiu que vai passar mal? Está focando, a blogueira vai mostrar pra vocês. É um comprimidinho de carvão e aí a gente toma, E ele é preto, né? Claro que ele é de carvão, enfim. E aí você toma pra E aí depois quando começa a melhorar, você dá um susto, porque daí você vai no banheiro e tá preto, né? Mas é bom, assim, é uma coisa que se você vai viajar pra lugares, há muitas chances de você passar mal, isso aqui é muito bom. Sim. E eu acho que assim, se você já vai assim, preparado e sabendo que o lugar que você vai tem chances, então você também tem que ficar esperto, né, gente? Você não vai comer em qualquer lugar. Aqui mesmo onde a gente mora, não dá pra comer em qualquer lugar. Porque às vezes é falta de higiene, a forma como eles preparam tudo ali, sabe? Então você também tem que ter bom senso e saber escolher os lugares, né? Dependendo de onde você tá, e não dá pra confiar em qualquer lugar. Então você também dá uma pensada, né? Você não vai comer em qualquer lugar. Por exemplo, aqui na Indonésia, é muito difícil confiar em comida de rua. Muito difícil. Não dá, porque assim, se você sabe que se você comer, a chance de você passar mal é muito grande. Aqui a gente até tem um nome que a gente fala Bali Belly, né? Como se fosse já um nível entre a diarreia e já uma quase infecção intestinal. Eu acho que é uma infecção mesmo, porque ela é pesada. Ela é nível hard, você fica mal. Eu já fiquei, acho que eu já peguei aqui pelo menos, assim, que eu me lembre 2 vezes de eu ter que ir pro hospital. Não, tipo, dá vontade de você deitar no chão e ficar ali esperando a morte. Sim, porque você fica mal, assim, sabe? É vômito, é diarreia, você fica fraco, você não consegue sair da cama. Assim, infelizmente, eu já tive várias vezes, não só aqui na Indonésia, a gente estava comentando das histórias aí, eu já tive na Filipinas, gente. Mas assim, hoje, você pensa melhor, você sabe que você tomou uma decisão errada, né? No meu caso, esse da Filipinas, eu comi. A gente estava no meio de um passeio de barco, o pessoal lá do barco fez porco no meio do passeio e eu comi o porco como se não tivesse amanhã e cheguei no final do passeio do barco, eu já estava passando mal, já estava suando frio. E também já passei mal, assim, eu tenho muita dor de cabeça, enfim, gente, eu tenho enxaqueca, então eu passo mal fácil e rápido, então aí você tem que ir você sabendo disso. Exatamente, eu já tenho que tomar meus cuidados. Então não vai living a vida louca por aí. Exatamente, então eu sei que, por exemplo, comida muito gordurosa me faz mal, algumas coisas. E durante o dia também, eu sei que dependendo das coisas que eu faço durante o dia, por exemplo, se eu fico no sol muito tempo, sabe? Muito pesado, sabe? O dia, eu já sei que é probabilidade de eu ter dor de cabeça também no final do dia. Enfim, gente, assim, muitas histórias, sempre passa mal. Não, e tá de mente aberta pra talvez dê problema mesmo, né? Por exemplo, minha pior vez que eu passei mal foi no Vietnã, e eu e o André, a gente não é um casal gastronômico, né? A gente não é, oh meu Deus, experimentar lugares e tal. Mas a gente tava com esse casal canadense, amigo nosso, que eles são. E aí, eles gostam de viajar para comer. É o tipo de pessoa que viaja para comer. Tipo, a gente já, né, como a gente, por exemplo, fala bastante desse assunto de viagem, a gente sabe que, por exemplo, a gente não é esse perfil, a gente não gosta nunca não gosta, mas a gente não é a prioridade nossa quando a gente tá viajando de sair para comer. Mas assim, tem muita gente que
E era o caso desse casal. E ela atende clientes de todos os tipos, então ela sabe tudo. Tem uns que viajam pra comer mesmo e gastam o preço que for. Enfim, a gente tava com esses amigos e a gente ia passar um dia só com eles. Daí eu falei assim, quer saber? Esse dia é de vocês, planejem pra gente fazer o que vocês quiserem. E aí foi assim, um tour de restaurante em restaurante. Aí a gente foi num café, pode ter sido isso, mas era um café super turístico, que ninguém comeu, que o pessoal colava post-it, então essa era a graça do café. Ah, é muito famoso isso no Instagram, eu já vi esse restaurante. Ninguém quis comer e eu comi um cheesecake lá. Aí à noite, eles falaram, não, eles já tinham ido para essas cidades no Vietnã, eles falaram, não, a gente tem que ir nessa pizzaria, que ela é super chique, ela é maravilhosa, e não sei o que, vocês vão amar, bababá. Fomos. Sério, gente, não deu uma hora eu passando mal, vomitando até minhas tripas, dor de barriga, enfim, tudo. E eu tinha que pegar o ônibus naquele dia, tipo, daqui 3 horas eu tinha que fazer uma viagem, tipo, 7 horas de ônibus. E aí, antes de pegar o ônibus, eu fui no banheiro umas 3 vezes, vomitei umas 3 vezes também. Tudo dentro do ônibus? Não, antes do ônibus. Daí a gente nessa decisão, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Eu falei, putz, mas se eu não pegar esse ônibus hoje, vai atrapalhar todo o resto da programação. Daí eu fui na farmácia, usei o banheiro da farmácia 2 vezes. Pedi pra moça um remédio pra minha barriga. Aí, pelo menos isso, eu consegui segurar durante a viagem de ônibus. O que eu não consegui foi vomitar. Eu vomitei, assim, umas 3, 4 vezes durante a viagem de ônibus. Mas no banheiro? Tinha banheiro? Não tinha. Eu vomitava na sacolinha. Ai, gente. Aí eu ia lá, falava, moça, abre a porta pra mim. Jogava, assim, bem politicamente incorreto. Jogava. Mas foi, assim, o pior dia da minha vida. E foi num lugar que era super... Tipo assim, foi um dia que a gente comeu só em um lugar bom. Então, assim, às vezes não tem como fugir, né? E o que acontece às vezes também... Uma pessoa passa mal e a outra não passa comendo a mesma comida. Não tem muita regra, né? Às vezes o seu organismo tá sensível pra alguma coisa. Mas então, você falou de um negócio agora que eu lembrei. Eu já viajei com pessoas, eu não lembro quem, mas que as pessoas, elas pensam assim, uma pessoa bem sábia, não sei quem é essa pessoa, e se for você, me avisa aí. Pode ter sido meus pais, agora não pode ter sido meu pai, não sei. Mas que fala que no dia que você viaja, vai pegar um voo, tudo, até dentro do avião, pra você não tentar não comer coisas muito loucas, entendeu? Tipo, não, mas você evitar... Não, mas assim, tudo pode acontecer, mas assim, já que às vezes a gente pode decidir algumas coisas, então assim, se você sabe que você vai pegar uma viagem de ônibus longa, vai ter um voo longo, tenta naquele dia não abusar de comer coisas que você já sabe que fazem mal pra você, ou que, né, tipo... uma coisa muito louca, você quer se aventurar naquele dia, não precisa, né? Então, se você já sabe que vai ter isso aí no futuro, né, no dia, então já espera, né? Já dá uma controlada. E você já comeu alguma coisa que você falou, eu nunca vou experimentar isso, e chegou lá e acabou experimentando? Assim, eu não vou lembrar o nome dos pratos, tudo, mas eu acho que mais na China, que a gente tava comentando também. Eu acho que a China tem uns pratos... Assim, é tudo muito ensopado. No Japão e a apresentação, também. Né? Tudo inteiro. Eles quebram o pescoço do pato, sei lá, do frango e fica tudo exposto. Assim, nem o ambiente você quer muito que seja. Então, aí eu acho que assim, a questão que na China, quando eu tava na China, parece que às vezes você não tem muita opção. Sabe quando você olha todas as comidas e você fala... Não, é desesperador. Você fala, eu não comeria nada que tá aqui. Mas assim, você tá com fome. E aí você tenta ir pelo menos o que parece menos, assim, louco, sabe? O que, assim, que você comeria, tipo assim, ok, né? Sem morrer, de certa forma. Mas eu acho que eu senti mais isso na China, mas não vou lembrar um prato. Acho que o André lembra aí, ó, de uma coisa. Curiosamente, a comida que eu mais gosto aqui na Indonésia é a comida chinesa. Obviamente. Feita pelos indonésios, né? Obviamente, a comida chinesa feita por indonésios, na Indonésia, com ingredientes indonésios, adaptada ao paladar indonésio. Mas assim, a comida que se eu precisar, é a que eu mais peço. Então, se eu tiver com fome, quiser alguma coisa, eu vou correr para essa comida. O Campoen é chinesa, né? É um restaurante que tem aqui e eu também gosto deles. Assim, eu acho que de dentro da comida vai local... e eles não consideram como Indonésia, né? Isso que eu acho engraçado. Mas também não é chinesa, puramente chinesa. Ela é uma mistura, assim. Mas eles têm uma comida boa. Eu gosto da carne deles também, é bem gostosa. Essa semana eu comi lá, pedi de lá, acho que. Eu gosto. Eu amo aquela carne com molho da Mongólia, que eu sei lá, da Mongólia mesmo, mas é uma delícia. Eu amo. Não, isso Indonésia, isso eles fazem aqui, né? Eles, por exemplo, os doces deles não têm açúcar, mas eles enfiam açúcar em um monte de coisa, comida salgada. Eles colocam aqui na Indonésia. Sim. Eu acho que eu também nunca falei, não, nunca. Quando eu fui experimentar o grilo, também não
Não é que eu falei, nunca vou comer, mas eu olhava aquelas coisas e falava, ai, não vou comer. Mas depois eu pensei, tô aqui já, tá barato. Vou experimentar, tipo, pela experiência, tipo, dei uma mordidinha, falei, tá bom. E tem algumas coisas que, por exemplo, você olha, você fala, não comeria e nem, não come mesmo, sabe? Assim, não conseguiria por nada. Eu sou muito, como que eu posso falar? Se eu não vou com a cara da comida, não adianta, gente, forçar tudo. Se eu comer alguma coisa forçada, eu vomito, não é legal. E aí eu lembro, quando eu fui pro Irã, a comida do Irã, gente, é maravilhosa, muito, muito boa. E aí, só que eu lembro que eles têm um prato muito típico, assim, que eu via nos mercados, era uma panela gigante, um ensopado que eles comem de manhã, como um café da manhã. Um ensopado lá que tinha tudo, só que no meio do ensopado eles deixam lá o negócio fervendo, com tudo, uma cabeça de bode. Era um negócio muito estranho você ver isso. Então, por exemplo, isso eu não conseguiria comer por nada. Só que eles falam que que o caldinho que faz, né, eles vão com a concha e pegam, né, que eu entendi, eles não comem a cabeça do bode, eles colocam lá dentro pra deixar o gosto, sei lá. Enfim, mas isso assim, se você não vai com a cara também, você não é obrigado a comer nada, né, gente? Ninguém é forçado a nada. E às vezes você surpreende, não que eu falava, nunca vou comer, mas uma coisa que no Brasil eu não comia, porque eu achava super sem graça, é o tofu. E aqui eu acho bem gostoso, assim, tem umas coisas que eles fazem com tofu, e eu acho uma delícia, né, da maneira que eles preparam. Então, assim, é uma coisa que a Indonésia trouxe, assim, pra minha rotina, foi comer o tal do tofu, que no Brasil eu não via graça, não. Sabe uma coisa que eu gostava, assim, já comi aqui algumas vezes, mas mais em Java, na outra ilha, quando eu morava, que é a jaca feita como se fosse carne. É uma versão vegana. A galera, né, vegana come a acho que no Brasil tá rolando esse movimento. Eu gostei. O pessoal dos veganos, eles fazem coxinha de jaca. Nossa, uma delícia. Porque aqui tem também jaca, e tem até... A jaca tem uma família aqui, né? Ela tem várias... O durian é da família. O durian é da família da jaca. Porque lembra. Tem uma fruta aqui que chama durian, gente. É muito engraçado. Na Ásia, em toda, ela é muito, muito popular. Assim, todo mundo gosta. Só que ela é controversa, porque ela deixa um cheiro muito, muito forte. E tem até vários lugares na Ásia que é proibido você comer durian dentro de transporte público, em hotel. Exatamente, você chega no lugar, tem a placa. Daqui a pouco o André tá só esperando pra defender o durian. E o durian, assim, ou você ama ou você odeia, entendeu? Não existe o meio termo. O André é do time que gosta, né? E eu acho que o segredo é comer ela bem fresca, abrir a fruta e já comer. Não, e no momento certo, né? Tem que ser alguém que saiba, né, que conheça, saiba quando a fruta tá boa. Porque os locais, só de olhar por fora, assim, eles já sabem se ela vai estar gostosa ou não. E aí abrir a fruta e já comer na hora, porque ela, se você deixa pro dia seguinte, realmente ela tem muda, né, completamente o gosto, muda o cheiro. Tanto que na maioria dos hotéis aqui na Ásia, aqui na Indonésia, eu sei que é assim, que é proibido entrar com durian dentro do... Transporte, metrô, ônibus, não pode. A minha dica é, quando você for comprar, esteja com alguém que saiba o que fazer, saiba escolher. Alguém local. Isso, E aí, assim, você abriu, já come. Porque daí, pra mim, ela tem gosto de creme de baunilha. Se você deixar para o dia seguinte, ela já vai ter um gosto mais parecido com um produto de limpeza. O cheiro também já muda bastante. Pra mim, quando eu comi, era produto de limpeza puro. Eu não nada, era só gosto de produto de limpeza. Eu ainda não me aventurei no durian, então... Tem que experimentar. Eu preciso experimentar, que eu sempre fico nessa, preciso estar com um local, aí quando eu tô com um local não tem durian por perto, aí sempre... Tem estação também, né? Quando é estação, eles vendem na rua, tem um monte de lugar, é fácil de achar. Ai, gente, uma coisa assim, agradeçam ao país que vocês moram, Brasil, pela questão das frutas, porque mesmo aqui, teoricamente, era pra ter fruta gostosa, porque também é um clima tropical e tal... Mas, que é melhor que o Brasil, na minha opinião, é só a pitaia, que aqui é bem gostosa, e mamão. Mas a banana... Eu falava isso pra Moná, porque a Moná não come fruta direito, já tô sabendo. Mas eu falava, nossa, eu sinto tanta falta da banana do Brasil, que é tão gostosa, e ela acho que não se ligava. E ela foi pro Brasil e realmente me deu razão. Que quando eu voltei e comi, porque eu fui pro Brasil, né, no final do ano passado, daí eu comi a banana no Brasil, eu achava ela muito doce. Aí quando eu voltei aqui, eu realmente concordei, porque quando ela falava que a banana daqui não tinha gosto direito, pra mim, tipo, eu não conseguia ver nenhuma diferença. Aí quando eu voltei do Brasil, eu falei, realmente, a banana do Brasil é docinha e a daqui ela é bem neutra, triste. Assim. Ela não tem um doce forte. Parece que ela não tá madura, assim, mesmo quando ela tá madura, parece que ela tem gosto de banana que não tá madura. Isso é uma coisa muito triste.
E já teve alguma comida que você gostou tanto que você já fez, reproduziu em casa? Então, eu e o André, a gente sempre teve essa vibe, assim, a gente ia viajar, daí a gente comia coisas diferentes e a gente tentava fazer... Porque é isso, assim, como eu falei, lá no Brasil, principalmente, você não acha tão fácil algumas comidas. Então, a gente reproduzia. E uma coisa que a gente fez, quando a gente foi contar para um dos nossos melhores amigos lá do Brasil, que a gente ia mudar para a Indonésia, a gente fez uma receita de mie goreng para eles. Mie é o macarrão deles, né? E goreng é frito. Frito. Então, é como se fosse um macarrão frito. Assim. É como se fosse, tipo um primo, assim, do yakisoba, né? Com menos molho, bem menos molho. E aí a gente fez, mas assim, depois a gente chegou aqui, a gente viu que a receita que a gente fez para eles não tinha nada a ver. Não, mas não, era bem diferente. Mas, quem assim, foi o Masterchef? Você ou o André? O André, ele tá lá na fase que ele estava cozinhando muito. Mas a gente tenta, eu e o André, assim, mais ele do que eu, né? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, mas ele faz. Você costuma reproduzir ou não? Não necessariamente receitas específicas, mas eu acho que mais, talvez o conceito, sabe? Sei lá, uma vez, quando eu passei um tempo na Europa, eu depois comecei a comer muito iogurte, sabe? Por exemplo, no café da manhã, que era uma coisa que eu não comia tanto. Coisas assim, sabe? Que você pega os hábitos de alguns lugares. Uma coisa que eu fico, assim, gente, eu não sei explicar, mas ovo, pra mim, eu enjoo muito fácil de ovo. Eu não posso ficar comendo ovo, assim, tipo, uma semana direto, todo dia, sabe? Eu tô numa fase agora que eu não posso nem ver o ovo direito, sabe? Assim, tipo, não dá. Mas depois, quando passa, aí eu consigo comer um pouco no café da manhã, alguma coisa assim, mas eu não sei, ovo me dá um enjoo muito rápido, eu fico enjoada rápido de ovo. Uma coisa que eu não consigo comer, sempre que eu vejo, é uma bobeira, mas sempre me dá nojo. Quando você vai comer ramen, sabe? Ramen. E sempre tem um ovo cozido no meio daquela água. Aquilo me dá um nojo, assim. O conceito do ovo cozido na água, assim, é uma bobeira. Eu como ovo normal e eu como ramen. Mas eles dois juntos... tem algumas coisas, alguns conceitos que é difícil gostar. Mas, assim, eu acho que, no geral, a gente consegue, na nossa vida, quando você gosta de alguma coisa que você acha muito gostoso, você pega o conceito, né? Dificilmente você replica, talvez, a receita do jeito que é exatamente, né? Mas os conceitos de algumas coisas, de como comer determinadas coisas, esse ingrediente com esse, aí a gente acaba pegando, assim, alguns hábitos. E o hábito, né? Igual você falou, por exemplo, quando eu percebo isso em mim hoje, que eu tenho muito menos necessidade de comer arroz, feijão, carne, salada e tal, no almoço do que quando eu morava no Brasil, porque eu tô cercada de tanta gente, come tantas outras coisas, come lanche, come pizza, come wrap, come salada, que pra mim hoje é mais normal, assim, é uma coisa que eu sinto que eu mudei, porém, a nossa comida do nosso país é a nossa comida, né? Eu acho que assim, não importa o tanto que você... referência obviamente que vai ter o parente aí, que o vô era italiano, que vai falar, não, eu como massa traduzida, eu não como arroz e feijão. Ok, mas no geral, eu acho que assim, o nosso paladar é da onde a gente veio. E isso não muda. Por mais que eu ame massa, por mais que eu ame hambúrguer, a minha comida é conforto, aquela comida que eu falo... É arroz, feijão, carne moída e uma vinagrete. E essa é a minha comida conforto. Que é a comidinha que você gosta, né? Que a sua avó fazia quando você era criança. Mas o Brasil é cheio de fazer versões também, né? Então, assim, por exemplo, o Brasil pega o que é famoso, uma pizza da Itália, ou sushis japonês, e faz uma versão abrasileirada. O estrogonofe, né, da Rússia. Que, né, quando eu falo os ingredientes pros russos, eles falam que, tipo, não, acho que a única coisa que é igual é a carne. Todo o resto não tem creme de leite, ketchup. O brasileiro, gente, com o creme de leite, ele consegue deixar as coisas num outro nível, né? O creme de leite na comida brasileira, ele realmente é um personagem muito importante. E valorizem, porque aqui uma caixinha custa R$20. Aqui, tipo, o creme de leite é para aquele dia de glória, sabe? Assim, hoje eu vou fazer uma coisa muito... Vou me mimar. Aí você compra um leite... Eu nem lembro a última vez que eu... não, eu lembro. Eu lembro que eu fiz uma lasanha em casa. Aí eu resolvi ser chique. No molho, eu misturei um pouco o molho de tomate com creme de leite. Mas não é o nosso normal, a gente não come creme de leite aqui. E uma coisa que a Mariana estava falando também que eu acho legal é que às vezes a gente só percebe isso quando você sai do Brasil. Mas o Brasil que a gente tem o hábito de comer um café da manhã bem, a gente almoça comida, a gente almoça bem, e aí o nosso jantar, que ele é, assim, dependendo, óbvio, da família, né? Cada família tem os seus hábitos, enfim. Mas o jantar para o brasileiro, normalmente, ele pode ser um lanche, pode ser às vezes uma salada, pode ser uma sopa, ou reesquenta o tal do almoço. Só que em muitos lugares é totalmente, assim, o contrário.
o almoço para muitos países, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, países ocidentais, assim, né, no norte, eles têm mania de passar o almoço assim, ó, com qualquer coisa. É um lanche qualquer, é uma faz mais salada. sentido se você for pensar, né? Porque você fala, meu, você tá ali na correria do dia, aí você tem que parar tudo, fazer comida, lavar. Eu acho que eles estão mais certos. A gente que é essa mania nossa. Só que aí eles têm mania, óbvio, que daí, em alguma refeição do dia, eles precisam jantar, comer de verdade. Aí eles comem o jantar. E eles têm mania de jantar muito cedo, que pra gente também é muito esquisito. Assim, 5 da tarde já tem gente jantando em vários países. A Austrália, pra mim, é a galera que comia mais cedo. Gente, eles jantavam 5 da tarde. Não, e, por exemplo, na Argentina, eles comem super tarde, Super né? tarde. Super tarde. 10 da noite tá jantando, né? Cada país tem os seus hábitos, né? Mas E você acha que o Brasil, ele sempre melhora todas as comidas de todos os lugares? Acho que é aquilo que você falou no começo, né? Que a gente acha que é melhor porque aquilo tá adaptado ao nosso paladar. Eles vão tacar alho em tudo, porque a gente põe alho e cebola em tudo. Vai usar os nossos ingredientes. Creme de leite, mas pra doce, vai colocar leite condensado em tudo. Por exemplo, uma coisa que pra mim é muito frustrante, que eu até parei de fazer, é brigadeiro pra gringo, porque eles não gostam. A gente acha que é a coisa, nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles não gostam, porque pra eles é muito doce. Eles acham extremamente doce, né? Então, pra gente, o brasileiro melhorou todas as culturas. Pros outros, eles falam, vocês são tudo louco. Isso não tá certo. Mas então, qual seria a melhor culinária Pra do mundo, mim, né? A mim, tipo assim, igual eu falei, a minha comida preferida é hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Mas, assim, se você for pensar... eu amo massa também. Eu amo várias coisas de vários lugares. Mas você fala, Mariana, escolhe. Você tem que escolher a comida de um país para você comer para o resto da vida. Eu gosto muito da comida indiana. Foi uma descoberta aqui da Ásia para mim. E eu amei. A comida indiana é maravilhosa. E é a minha preferida, com certeza. Eu também. É difícil você falar uma comida especificamente. Mas eu acho que, assim, se eu tivesse escolher uma só para viver a partir de agora... Acho que italiana. Eu acho que a italiana é mais fácil de você se É a mais fácil. E eu acho ela simples, assim, não é nada muito extraordinário. Assim, difícil de fazer, de não ter ingredientes, né, fáceis de achar. Porque eu também, gente, assim, mesmo já tendo viajado, tudo, eu gosto de uma comida simples, assim. A minha comida que eu gosto mesmo, quanto mais simples, melhor. Quanto menos... Coisas com molho de tomate. Quanto menos, exatamente. E quanto menos tempero, pra mim, melhor, sabe? Porque daí eu consigo sentir o gosto da comida. Eu acho que coisas quando tem muito tempero... Parece que muda, sabe, o negócio. E eu acho também por causa do meu estômago, né? Como eu tenho muito problema de estômago, eu acho que eu acostumei a comer uma coisa que não me faz mal. E realmente o que não me faz mal é coisas que não tem muito molho. Aqui eles têm muita mania de comer sódio em tudo, sabe? Eles têm o macarrão deles é como se fosse miojo, né? Não é macarrão que você tá pensando, tipo, pasta italiana. Não, pensa no miojo. E eles comem aquilo com umas misturas de vegetais, com pedaços, às vezes, de carne ou de frango, e ele é sempre marrom, sabe? Sempre aquele sódio puro. Eu acho que eles usam coisas que é tipo sazon, só que num nível muito pior, né? Exatamente. Então isso, gente, pra mim, na minha vida, sazon não dá, entendeu? Eu passo mal, não dá. Sério, você passa mal? É muito pesado pra mim, pro meu estômago. Por isso que eu falo, eu gosto de coisa... não uso o menos possível. O que eu preciso é alho, cebola e sal. Tipo, tirando isso, pra mim, não precisa, sabe? Já é too much, eu acho que a cozinha italiana, ela é bem isso mesmo. Ela é bem básica, né? Igual a comida indiana que eu amo porque ela é isso, é uma explosão de sabor. Eles usam muitas especiarias e tal, que eu gosto muito. Mas, assim, pensando agora, uma comida. Qual foi a melhor comida que você comeu de um país? Ai, um prato? É um prato, assim, que você fala, meu, esse prato. Vários, de vários lugares. Eu acho que a Grécia... Tem muita comida boa. O Irã, eu amei a comida do Irã. É maravilhosa a comida do Irã, muito saborosa, extremamente saborosa. Assim, que eu me lembro, assim, Você comeu Kobe beef quando você foi no Japão? Não lembro, não, acho que não. Eu também não, era muito caro. Era, caríssimo. Tipo, muito caro. Acho que... diz que é a melhor carne do mundo, né? Na Coreia, acho que também tem uma carne também, assim, que eu esqueci o nome agora. Como que chama? Que é do bebê da vaca, né? Tipo baby beef? Não, é um cargo. É um nível ainda, assim, extremamente... É muito caro. Mas falam que é muito bom, né? Eu acho que assim, gente, eu gosto muito de carne também. Então, se me dá carne pra comer, uma salada... acho que eu amo salada, então... Pra mim, assim, eu vou voltar na indiana, assim, porque pra mim a maior descoberta
É o que eles chamam de naan, né? Que é o pãozinho indiano, que pra mim, sério, não existe nada igual aquilo. Eu amo aquele pãozinho. E Mas ele puro, você gosta? Não, gosto. Aí tem os molhos, né? Tem pra você molhar, assim. Sério, assim, foi uma descoberta que eu não sei como eu vivi tantos anos sem descobrir. André, quer opinar? Qual foi a comida específica, assim, que você comeu mais gostosa? Pizza, Ah, da onde? de qualquer lugar. Da Indonésia também? Acho que sim, até da Indonésia. Eu gosto de pizza de qualquer maneira. Não, a daqui você não gosta, porque eles usam molho de tomate doce, você sempre reclama. Não, mas assim, não é Indonésia style, né? Ah, mas daquela italiano. quatro queijos também você tá falando. É que ele tá falando de uma quatro queijos que, assim, é de um restaurante Gente. bom, western. Tipo, você não vai esperar uma Não. pizza diferente lá. Ó, mas vou falar pra vocês. Ela é feita na Indonésia, por Essa pizza, pra mim, pelo menos na minha, eu não sou a pessoa que mais ama pizza no mundo, então posso estar errada. Mas pra mim, essa é a melhor pizza do mundo, assim, melhor que a da Itália. É muito gostosa. A massa, eu acho que, tipo assim, ela não é tão fina quanto a italiana, então, assim, pra mim ela é... Eu não sei. E ela tem um que salgadinho, assim, Ai. uma coisinha muito boa. Anota o nome desse restaurante, gente, Tarabel. Quando vocês vierem pra Bali. É a pizza de 4 queijos, sério, é a melhor. E a gente sempre come lá de sexta-feira, que é 2 por 1, sai por tipo R$15 a pizza. Super barato, é uma delícia. A comida que mais me surpreendeu recentemente, além da comida chinesa feita por indonésios na Indonésia, é a comida do Nepal. Ah, Eu diria que da Ásia é a minha preferida. Mas por que eles comem o que lá? Eles têm uma coisa que é parecida com o mi goreng. Que é o miojo, frito. né? Frito. Mas eles usam o macarrão mesmo, né? Eles não usam miojo. Para fazer o chow mein, eles usam um macarrão mais gostoso, um macarrão de trigo mesmo. E aí tem vegetais, é bastante saboroso. Tudo que eu comi no Nepal eu gostei. A gente comeu muito bem no Nepal, as porções eram muito grandes e muito barato, assim, comparando. É, Maldivas a gente comeu. Maldivas também, não sei se vocês sabem. muito apimentado Não, e é bem influência indiana também. também, Né? mas bem apimentado, ó. Mas eu gostei. Eu comi pizza de atum, hambúrguer de atum, sanduíche de atum, salada de atum, atum fresco. Tudo que tinha de atum pela frente eu comi. Tudo já tão. E uma coisa, quando a gente foi pra Noruega, o dia que a gente falou, vamos luxar, aí o mais barato era comprar salmão. Salmão era tão barato na Indonésia. Tipo, era muito... Na Indonésia não, na Noruega. Era muito barato. A gente luxou com... E isso é interessante também, né? Não, era... Onde a gente comeu o bacalhau, André? Foi na Noruega, né? Não era o salmão era barato, mas o bacalhau era barato também. E o bacalhau é uma coisa, se você me der no Brasil, eu não vou comer nem que você me pague. Eu odeio o bacalhau. Odeio, odeio, odeio. Mas o da Noruega, que eu acho que é o raiz mesmo, é o verdadeiro, era tão gostoso, porque, tipo assim, ele não tinha aquele gosto forte. Enfim, era uma comida que no Brasil eu não comeria de jeito nenhum. E na Noruega eu comi e amei. Que legal. É. Agora é mais sem graça, assim, dos lugares que você foi, que você falou, podia melhorar. Acho que a China, no geral. Tudo a comida da China. Mas sabe o que é engraçado, né? Enfim, esse negócio de ser muito ensopado, acho que me dá não é legal pra mim. Mas tem um restaurante chinês aqui, óbvio, né? Feito por indonésios. Mas eu acho que eles são chineses também, muito bom. E faz diferença você estar com alguém local. Porque quando eu fui nesse restaurante aqui, eles escolheram a comida pra gente, e eles sabiam o que escolher, e aí eu achei a comida chinesa gostosa, mas só essa vez, porque o resto, tudo que eu já conheci de comida chinesa, não achei legal. E o trauma que eu tenho da comida chinesa foi dessa viagem aí pro norte do Vietnã, e gente, é uma área super remota, assim, então, enfim, vocês nem vão, acho que vocês nem devem conhecer ninguém que foi pra essa região. E aí os hotéis, na verdade, eram o que eles chamam de homestay, que é a casa da pessoa é ali, e ela tem algumas suítes que as pessoas ficam. E aí eu lembro que a gente chegava à noite, depois de passear o dia inteiro, aí tava a família toda, assim, na sala, a família toda lá em volta do negócio, para comer o tal do hot pot, que é um troço que eles fazem com peixe, e daí tem um cheiro muito forte.
Sabe quando você chega na casa da sua avó e tá fazendo buchada e aquele cheiro? Então era aquilo, assim, pra mim, sabe? E eles todos sentados no chão pra comer, então eu fiquei com essa imagem, assim, pra mim é pior. E o que tem melhor custo-benefício, então? Qual seria a comida que tem melhor custo-benefício? Uma coisa que tem muito custo-benefício, essa dica aí vocês guardem pra vida, é ir pra Europa e comprar coisas no mercado, que são coisas deliciosas. São ingredientes que a gente não tem acesso no Brasil, tipo queijos super diferentes, aqueles salames, né, presunto parma, gente. Quanto que a gente vai comer isso no Brasil? E lá você paga tipo €1, €2. Então eu acho que assim, custo-benefício, eu acho que é um custo-benefício legal de falar, de você ir pra Europa e se jogar nos mercados que vai ter muita coisa boa. E eles têm comida pronta também, né? Salada, às vezes até comida congelada, tem às vezes até frango, como fala? Assado lá no mercado. É muito fácil você achar comida pronta para comer com um custo muito bom. E é comida fresca também, né? Tem muita opção de salada. Eu acho bem gostoso também. E eu acho que uma comida que você acha em qualquer lugar do mundo e é sempre um preço bom, gente, é comida turca. Então, os kebabs da vida, qualquer país que você for, se você quiser economizar e comer bem, porque sempre vai ter carne, lamb, cordeiro, né, na comida deles. Então, é uma comida que dá uma sustância boa também. Então, vale a pena você estar em qualquer lugar do mundo se você procurar comida turca. Inclusive uma das minhas preferidas. É muito gostoso, né? Quando eu passei por Doha, tudo que eu comi, todas as refeições que eu fiz, eu achei uma delícia. Então, eu colocaria a comida do Oriente Médio, inclusive, uma das minhas preferidas do mundo. Eu gosto muito, eu acho é muito boa a comida do Oriente Médio. E, bom, acho que é isso, né? Mas eu acho que assim, gente, como ela tem roteiros possíveis, agora ela vai falar como expert, porque ela faz a viagem de muita gente, né, para vários lugares do mundo, e o planejamento, né, o planner que ela cria para os clientes também tem dicas de restaurantes. Sim. Mas aí ela é expert no assunto aí. Como eu escolho, se eu não sou uma pessoa muito gastronômica, e às vezes eu faço viagens para lugares que eu ainda não fui, né, tipo, a cidade lá no fim do mundo que eu não fui. Então, como eu faço? Primeiro, eu sempre olho no TripAdvisor. Não sei se vocês conhecem esse site. É um site que é de avaliação de coisas relacionadas à viagem. Então, você consegue entrar lá e você consegue ver eles fazem um ranking dos melhores restaurantes de cada lugar. Aí você consegue filtrar por tipo de culinária, se é restaurante, se é bar, se é confeitaria. Enfim, você consegue botar vários filtros. E aí eu pego esse restaurante, jogo no Google, jogo no Google Maps para ver se ele tá numa área legal que meu cliente possa ir. Então, essa é a primeira maneira que eu faço para encontrar restaurante. A segunda maneira eu abro no Google mesmo, porque hoje os estabelecimentos eles estão avaliados, né? Então, assim, eu procuro e sempre ver, porque às vezes você bota lá, aí o restaurante tem nota 5, mas tem 10 avaliações. É fácil você ser 5, né? Então, eu vejo, assim, restaurantes que têm um grande volume de avaliação e uma nota ali pelo menos 4,5. 4,3. Então, assim, quanto maior o restaurante, quanto mais avaliação o restaurante tem, a nota tem que ser maior, e aí eu tenho certeza que o restaurante é legal. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, eu sei que blogueiros, povo do Instagram, eles postam, né? Tipo, vão lá no restaurante, postam e falam, você não pode deixar de vir no restaurante, blá, blá, blá. E aí, o coitado da pessoa que tá vendo, anota o nomezinho e fala, nossa, eu preciso ir nesse restaurante, porque essa blogueira que eu gosto muito falou pra eu ir. Só que, gente, às vezes é permuta, às vezes a pessoa ganhou. Sim. Então, a minha dica é, mesmo que você veja uma pessoa que você conhece, que você admira, falando bem de um restaurante, joga o nome dele no Google e vê qual é a avaliação real de pessoas reais que não estão ganhando nada por aquilo. Então, sempre vejam as avaliações. Acho que hoje em dia, com a avaliação, é muito fácil, né? Sim, você vê lá e vê os detalhes. Se a pessoa quer um custo bom benefício, sair das áreas muito turísticas, né? Você não... Se você for comer lá na frente da Torre Eiffel, obviamente que vai ser um preço do que se você for comer na rua de trás. Exatamente. Né? Então, às vezes, você paga muito pela localização. Sair da zona... Não que você vai comer lá no Cafundó do Judas, mas assim, essas vias que são as principais, elas obviamente vão ser mais caras do que as que são paralelas. Exato. E sempre
E é isso. Falou a expert aqui, que tá sempre organizando por viagens pro pessoal. A maioria dos meus clientes são meio gastronômicos, assim, eles gostam pra eles faz muita diferença, então a gente tenta adaptar. Então foi isso, esse episódio sobre gastronomia, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários também as experiências que vocês já tiveram, o que vocês já gostaram, desgostaram. Passou mal, se quiser contar uma história triste. Vamos fazer um ranking aí do país que a galera mais passou mal. É verdade. Aí a gente já vai saber, né? Então, assim, se você for pra lá, a gente já vai preparada, né? Vou fazer um adendo aqui sobre a Índia, então, já que você falou isso. Que você passou super mal, né? Eu comi super bem na Índia e não passei mal, então é isso, né? E eu só tava comendo em hotel western, assim, hotel super bom, porque como eu já sou carta marcada pra passar mal, né? E mesmo assim eu tive uma intoxicação lá alimentar muito forte, assim, muita dor. Mas assim, é só pra dar um exemplo de que, assim, não é porque aconteceu com outro que vai acontecer com você. Eu acho que esse motivo não deve ser impeditivo para uma pessoa viajar. Porque pode... Enfim, estamos todos sujeitos. E cada corpo reage de um jeito. Às vezes Exatamente. duas pessoas comem no mesmo lugar, mesma comida e não passam mal, né? Enfim, tudo pode acontecer. Então é isso. Mas contem pra gente aí como que foi a experiência de vocês. Beijo. Beijo, até o próximo episódio.